Caros amigos, muito bem-vindos ao canal. Neste vídeo falaremos sobre a Guerra Fria, um período profundamente marcado pela elevada e permanente tensão envolvendo as duas superpotências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, contrapondo de um lado os Estados Unidos, principal potência capitalista, e de outro a União Soviética e seus aliados do chamado Bloco Socialista, num conflito político-ideológico que dominou boa parte das relações internacionais durante o século XX. Mas afinal, quais as origens desse conflito? Quais as suas principais consequências? Qual a importância desse período? Se você gosta do assunto e quiser conhecer e discutir mais sobre esse e outros temas históricos, seja muito bem-vindo ao canal História em Ação. Durante a Segunda Guerra Mundial, a vitoriosa aliança formada principalmente por americanos e soviéticos mostrou-se determinante para a derrota definitiva das potências do eixo. Entretanto, tal união mostrou-se frágil logo após o término da Segunda Grande Guerra. As profundas diferenças político-ideológicas entre as duas superpotências vencedoras do conflito tornariam inviável a manutenção de qualquer aliança mais duradoura entre os Estados Unidos e a União Soviética, tendo início assim a denominada Guerra Fria, marcada pela oposição de dois grandes blocos antagônicos entre si. De um lado, os soviéticos e seus aliados do chamado Bloco Socialista, localizados principalmente no leste europeu e no continente asiático, representantes de uma ideologia socialista, baseada num modelo de partido único e com planejamento econômico estatal e centralizado. Do outro lado, os Estados Unidos, principal representante do sistema capitalista, baseado principalmente na propriedade privada e na livre iniciativa, e seus principais aliados, especialmente as grandes potências da Europa Ocidental e o Japão. O início da rivalidade entre americanos e soviéticos no pós-guerra é um tema controverso e bastante debatido pelos historiadores. Pesquisadores indicam como marco inicial da Guerra Fria o discurso realizado pelo presidente americano Harry Truman, no Congresso dos Estados Unidos em 1947. Nesta ocasião, o presidente Truman solicitava mais recursos financeiros com o propósito de combater o avanço do comunismo na Europa, alegando ser papel do governo americano combater a crescente influência soviética naquela região. Com isso, teria início a denominada Doutrina Truman, com o claro objetivo de conter o avanço do comunismo no mundo. Uma das principais medidas práticas dessa doutrina seria o chamado Plano Marshall, com o objetivo de possibilitar a reconstrução da Europa destruída pela guerra. Entretanto, o principal objetivo estratégico desse plano era aumentar a influência americana em solo europeu e deter uma possível expansão soviética naquele continente. Ainda na primeira fase da Guerra Fria, os Estados Unidos criaram já em 1949 a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, uma poderosa aliança militar com o claro objetivo de se opor à influência soviética na Europa. Em contraponto à iniciativa americana, a União Soviética criou a sua própria aliança militar, formando o Pacto de Varsóvia com seus aliados na Europa Oriental em 1955, numa clara resposta à OTAN. Além da criação de alianças militares opostas entre si, o embate político entre as duas grandes superpotências resultou em uma intensa disputa ideológica pela hegemonia global, que se desenvolveria direta e indiretamente nos mais diversos campos, tais como a economia, com disputas econômicas entre as grandes potências, bem como na política e na diplomacia internacional, através de intensas campanhas de propaganda e doutrinação ideológica, e na espionagem, com especial destaque para a atuação em todo o mundo de agências de inteligência, especialmente a CIA americana e a KGB soviética. A disputa ideológica entre americanos e soviéticos atingiria ainda o campo cultural, especialmente no cinema e na propaganda política, bem como competições esportivas internacionais, no caso principalmente dos Jogos Olímpicos, além do desenvolvimento de novas e modernas tecnologias, onde verificamos uma intensa competição tecnológica, especialmente na chamada corrida espacial, na qual até mesmo o espaço e a Lua tornaram-se objeto de intensa disputa entre as superpotências. Mesmo o chamado Terceiro Mundo, composto basicamente por dezenas de países subdesenvolvidos da América Latina, África e Ásia, também seria palco de uma feroz disputa político-ideológica envolvendo os Estados Unidos e a União Soviética, com o governo norte-americano, sob o pretexto de deter o crescimento da influência de ideias socialistas, apoiando direta ou indiretamente diversos regimes autoritários e golpes de Estado em todo o mundo, enquanto os soviéticos financiariam partidos e revoluções comunistas ao redor do globo. Uma das principais e mais lembradas características da Guerra Fria refere-se à denominada corrida armamentista, travada entre os Estados Unidos e a União Soviética,
motivando ambas as superpotências a investirem pesadamente no desenvolvimento de armas de destruição em massa, principalmente bombas nucleares. Estima-se que no auge da Guerra Fria, as superpotências chegaram a deter até 30.000 ogivas nucleares cada uma, quantidade suficiente para destruir todo o planeta dezenas de vezes. O termo Guerra Fria é comumente utilizado porque no referido período, apesar da já citada corrida armamentista e do desenvolvimento de poderosos arsenais nucleares, não ocorreram propriamente combates em larga escala envolvendo diretamente as duas superpotências, sendo que cada uma delas apoiou direta ou indiretamente diversos conflitos regionais ao redor do globo. Tais conflitos são vulgarmente conhecidos como guerras por procuração, dentre outras. As principais crises dessa fase destacam-se o bloqueio de Berlim em 1948, a Revolução Comunista na China em 1949, a Guerra da Coreia de 1950 a 1953, a crise do Canal de Suez de 1956 e a crise dos mísseis cubanos em 1962, considerado por muitos estudiosos como o momento de maior tensão em toda a Guerra Fria, no qual o planeta esteve verdadeiramente à beira de uma guerra nuclear entre as superpotências. Após a crise dos mísseis cubanos, o mundo ainda assistiu à União Soviética invadir a Hungria em 1956 e a Tchecoslováquia em 1968, enquanto os Estados Unidos envolviam-se cada vez mais na Guerra do Vietnã, experimentando ainda turbulências internas como o movimento pelos direitos civis e a crescente oposição aos combates no Vietnã. Nas décadas de 1960 e 70, ainda ocorreriam movimentos populares contra o teste de armas atômicas e pelo desarmamento nuclear, com gigantescos protestos pacifistas em diversos países do mundo. Ainda nos anos 70, a economia da União Soviética começou a entrar em profunda crise econômica, resultado direto da falta de ações do governo soviético para dinamizar a economia do país, que já demonstrava claros sinais de um crescente atraso tecnológico e econômico em relação às grandes potências mundiais, com reflexo direto nos principais indicadores sociais do país. Neste contexto, os dois lados começaram negociações de paz, dando início a um período de distensão nas relações internacionais, ocorrendo uma série de encontros e conversações bilaterais a respeito da limitação de armas nucleares, bem como com os Estados Unidos reatando relações diplomáticas com a República Popular da China já no início dos anos 70. Esta incipiente política de distensão entraria em crise com a invasão do Afeganistão por tropas soviéticas em 1979, com o início dos anos 1980 sendo marcado por um período de elevada tensão. Os Estados Unidos aumentaram as pressões diplomáticas, militares e econômicas sobre a União Soviética, numa época em que esta já estava sofrendo com graves crises e estagnação econômica. A partir de meados da década de 1980, com a chegada ao poder do novo líder soviético Mikhail Gorbachev, foram introduzidas um amplo programa de reformas, especialmente a glasnost, abertura, e a perestroika, reorganização, e encerrado o envolvimento militar soviético no Afeganistão. Com esta flexibilização, as pressões por mudanças políticas no bloco soviético se intensificaram especialmente na Europa Oriental, resultando em 1989 numa gigantesca onda de protestos e revoluções que, com exceção da Romênia, derrubaram pacificamente todos os governos comunistas da Europa Central e Oriental. O próprio Partido Comunista da União Soviética perderia totalmente o controle sobre o país e acabaria banido logo após uma tentativa de golpe abortada em agosto de 1991. Levando à dissolução formal da União Soviética já em dezembro do mesmo ano de 1991, com a declaração de independência de suas ex-repúblicas constituintes e ao colapso, salvo raras exceções, da maioria dos governos socialistas em grande parte da África e da Ásia. Assim, quando Gorbachev renunciou, em 25 de dezembro de 1991, a União Soviética foi formalmente dissolvida, marcando simbolicamente o fim do período da Guerra Fria. A partir do início dos anos 90, os Estados Unidos emergiram como a única superpotência do planeta. Entretanto, especialmente a partir dos anos 2010, pode-se verificar um estado renovado de tensão entre a Rússia, estado sucessor da antiga União Soviética, e os Estados Unidos, incluindo-se aí seus aliados ocidentais da OTAN, bem como uma tensão política e comercial crescente entre uma China cada vez mais poderosa militar e economicamente e os Estados Unidos, com muitos especialistas se referindo a tal embate como uma Segunda Guerra Fria. Mas este já é um tema para outros vídeos do canal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixe um like e compartilhe. Se ficou com alguma dúvida ou quiser expressar sua opinião sobre o tema, deixe nos comentários. Se você gosta de história, acompanhe as playlists do canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações.
informações. Muito obrigado por nos assistir. Grande abraço e até o próximo vídeo.